Oi, pessoal, bom dia, muito bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui na nossa quinta-feira, dando início a mais uma palestra maravilhosa sobre o Outubro da Mulher. E hoje estamos aqui com um palestrante muito especial mesmo, assim, uma pessoa muito querida. Eu conheci a Lídia nos congressos da vida, né? Fazem 3 anos, e a Lídia ela sempre foi uma inspiração em estudar, se renovar. Ela não mede esforços para estar se atualizando. Ela por formação inicial, ela é nutricionista e psicóloga, a nossa querida psiconutri. E a Lídia investiu muito em cursos de coach pela Febracis, enfim, vários investimentos, várias técnicas. A Lídia também é empresária, ela veio de uma cidadezinha pequena chamada Ubá, interior aí de Minas Gerais, terra boa, né? Então, assim, fora profissional, que eu considero uma das poucas profissionais completas que eu admiro pessoalmente, que eu admiro como pessoa, como humildade, como ela tem a disciplina de doar o tempo dela gratuitamente, fazendo lives no Instagram, ajudando as pessoas, e como profissional, como palestrante. Então, hoje é um dia muito especial, porque o tema dela vai ser maravilhoso. Eu espero que vocês aproveitem muito. Vou só dar rapidinho um outro aviso. Não esqueçam, mesmo que você tiver entrado como anônimo, tá, pessoal? De colocar lá na postagem o teu nome completo e o teu e-mail, para que você possa concorrer ao sorteio no final, no caso das mulheres, e para os homens, para ter o certificado de participação aqui do nosso evento. Então, sem mais delongas, eu apresento a vocês a psiconutri Lídia Noé. Olá. A gente está te ouvindo, Lídia. É porque para mim é experiência nova. Pessoal, muito bom dia. Bom dia aqui para mim. São um pouco mais que 11 horas da manhã. Para vocês aí é um pouco mais cedo. É uma alegria poder estar aqui com vocês. E uma experiência nova também, compartilhar numa sala onde eu estou falando para pessoas que eu não vi o rosto. Só vi o rosto aqui da Ali e da equipe. Mas é uma grande alegria estar aqui. E nesse momento, nós vamos dar início, então, à nossa apresentação aqui, onde eu vou falar com vocês um pouco mais sobre o desenvolvimento de habilidades cognitivas avançadas, sociais e emocionais na era da tecnologia, tá? E esse tema, como foi o convite da Alia para falar, ela teve a oportunidade de me ver falando um pouco num tema semelhante a esse, no qual eu fiz uma adaptação para falar aqui para vocês, porque ela percebeu a importância de que mais pessoas tivessem acesso a esse tipo de aprendizado, não só os nossos colegas exatamente ali profissionais da área da saúde, médicos e nutricionistas, mas também as pessoas, todo ser humano precisa realmente tomar conhecimento e se apropriar disso que a gente vai falar aqui, tá? Então, vamos começar com o nosso tema. Eu trouxe aqui para vocês algo que todos nós, por todas as partes do Brasil e do mundo, passamos aí por esse período durante 6, 7 meses, onde agora que as coisas começaram a, de alguma forma, se ajustar, mas o que antes era previsto para se adaptar em pelo menos 10 anos, essa pandemia do Covid-19, ela acelerou esse processo de mudanças. E mais do que nunca, todos nós fomos submetidos a uma mudança, de repente, uma mudança drástica, no nosso comportamento habitual. E essa mudança, ela não foi algo que nós gostaríamos de ter passado, ela não foi algo que não foi um querer nosso passar por isso, mas nós fomos submetidos a viver essa mudança de uma forma intensa,
de uma hora para outra. E nesse momento, todos nós, independente se trabalhamos como profissionais liberais, empresários, no funcionalismo público, todos nós tivemos que nos adaptar. E toda essa mudança fez com que o que a tecnologia já previa, eu tive a oportunidade de estar no começo de dezembro, lá no Vale do Silício, participando de uma imersão com outros empresários, e nós visitamos várias universidades e pudemos conhecer também como é o universo das startups. E lá, muitas coisas que foram faladas já foi extremamente disruptivo, já fez com que a gente começasse a ter um pensamento muito diferente. Existiu um antes e depois ali no nosso pensamento, até a gente estar ali naquele universo mergulhados durante uma semana, vivendo aquela imersão, conversando com as pessoas que já têm a forma de pensar estruturada para esses avanços, para essa disrupção. E quando nós nos deparamos em março com toda essa situação, eu confesso que foi pegar de surpresa, sim, por esse lado de não imaginar que poderíamos passar por uma transformação rápida devido a uma pandemia, mas em contrapartida, eu já tinha tido a oportunidade de certa maneira, iniciar o meu processo de adaptação. O próprio home office já fazia um ano que eu trabalhava boa parte do tempo, 90% do tempo do meu trabalho, ele é realizado no meio online, tanto concursos, palestras e treinamentos, os atendimentos dos meus pacientes, que até o da nutrição passou a ser permitido durante também esse período de pandemia na modalidade online. E é exatamente porque hoje, um grande exemplo disso, nós estamos aqui num evento que ele é 100% digital e eu estou de São Paulo conversando com vocês em Manaus e nós estamos fazendo isso em tempo real, sem que eu veja vocês. E isso é mais uma razão para vocês compreenderem o quanto é importante o desenvolvimento dessas habilidades que nós vamos trabalhar ao longo desse nosso encontro aqui. Por quê? Olha só essa frase que está em laranja aqui. Agora, não importa o que um profissional sabe, mas o quão rápido ele consegue aprender. Então, olha só. Ontem à noite eu tive um momento para testar o Teams. É a primeira vez que eu utilizo essa plataforma. E essa foi uma experiência que comprova exatamente isso daqui. Trazendo para a realidade de qualquer profissão, nós, inevitavelmente, vamos nos submeter a mudanças das quais nós talvez nem temos ideia que vamos precisar, como, por exemplo, no caso de usar uma plataforma nova para fazer uma palestra, para dar uma aula, num formato que é semelhante ao que eu já estou habituada, porém, de um meio completamente diferente, onde eu não vejo as pessoas participando, onde eu não estou nem me vendo, eu estou vendo se eu olhar para o meu celular que está projetado aqui em cima, porque foi a ideia que a equipe me deu, mas eu estou olhando completamente para o computador, como se eu estivesse sozinha. Só que o ser humano precisa de interação, né? O ser humano foi feito para interação, ele foi feito para conviver com outras pessoas. E essa pandemia foi algo muito determinante quando pessoas que não estavam habituadas a conviver dentro dos seus lares de uma forma mais intensa passaram a conviver, pessoas que estavam habituadas com estar num ambiente de trabalho e vivendo de um modo mais automatizado, de repente se viram na oportunidade de olhar para dentro dos seus lares, estar perto dos seus filhos, filhos que não estavam mais presentes nas escolas porque estavam já dentro de casa. Então, esse momento foi um momento onde muitas pessoas começaram a refletir bastante. Muitos problemas vieram à tona, muita coisa que era colocada para debaixo do tapete, né? Foi vindo à tona e, mais do que nunca, é fundamental que todos nós estejamos conscientes do quanto o nosso autoaperfeiçoamento, o nosso autoconhecimento, o nosso aprimoramento enquanto seres humanos, ele é fundamental, principalmente agora, onde máquina e homem caminham lado a lado. Não tem como voltar atrás. Tudo está sendo automatizado em supermercados, quando a gente vai ao shopping, os caixas, né, eletrônicos de pagamento, tudo foi sendo colocado e, mais do que nunca, tudo está sendo também adaptado para a nossa vida. Durante esse período de pandemia, por exemplo, eu fiquei 4 meses dentro do meu apartamento. Foi um desafio à parte, mas aqui em São Paulo as coisas foram bem delicadas e, desde o começo, como eu não precisava me deslocar para o trabalho, eu passei a comprar as coisas e ficar dentro de casa.
E mesmo sendo uma pessoa que cuido como pessoa, né? Eu tenho também uma pessoa que cuida de mim, um psicólogo que me atende semanalmente, e mesmo sendo uma pessoa que estudo a mente humana, o fato de ter ficado 4 meses sem sair do meu apartamento, indo somente na recepção e voltando, ao final da pandemia, ao final do isolamento social que nós tivemos que ficar aqui em São Paulo, quando foi no mês de julho, e que eu tive a primeira saída de casa, que eu andei de Uber, e que eu comecei a realmente me deslocar, eu passei por um choque em ver as pessoas de máscara, em ver tudo que eu só estava vendo pela TV realmente na prática, ao vivo. Então, foi algo bastante chocante e mesmo estando em um cuidado tremendo, foi um período onde o meu humor ele ficou tendendo para um humor mais deprimido, de ver a realidade do mundo tão diferente, tá? E essa previsão que eu coloquei aqui nesse slide eram as mudanças que, dentro dessa consultoria McKinsey Company, eles fizeram um estudo e eles identificaram que essas eram as previsões. 8% das habilidades cognitivas avançadas iriam crescer nos próximos anos, 24% das habilidades sociais e emocionais e 73% de competências tecnológicas. Isso era a previsão para que todos nós, que de alguma forma estamos inseridos em algum mercado de trabalho, seja funcionalismo público ou privado, de alguma forma, tudo isso nós precisaríamos, a partir de então, já nos adaptarmos. E a pandemia, ela acelerou tudo isso. E aí, baseado nesse aprendizado aqui, 24% de habilidades sociais e emocionais, 8% de habilidades cognitivas avançadas e 73% de competências tecnológicas, mais do que nunca, nós valorizamos o que hoje nós denominamos, nós pegamos emprestado aí esse termo do inglês, de soft skills. As hard skills, que são as nossas competências técnicas, que é baseado naquilo que cada um de nós, de acordo com a carreira que escolheu, de acordo com a profissão que exerce, precisa saber tecnicamente para poder exercer a profissão. As soft skills, elas já são as nossas habilidades comportamentais, elas já são as nossas competências emocionais, as nossas habilidades cognitivas. E isso é muito mais subjetivo, é de difícil mensuração, é facilmente reconhecido no dia a dia do trabalho. Por quê? Porque uma pessoa que não tem soft skills bem desenvolvidas, ela facilmente cria um ambiente de trabalho que é menos colaborativo, ela pode ser uma pessoa mais centralizadora, ela pode ser uma pessoa que leva para o lado pessoal algo que não precisaria ser levado, ela pode ser uma pessoa que tem uma comunicação ineficiente. Então, é fácil identificar quem no nosso ambiente de trabalho não tem soft skills bem desenvolvidas, não tem as competências comportamentais e emocionais bem desenvolvidas. O bom mapeamento dessas competências leva em conta os talentos que nós chamamos de não técnicos, tá? Então, o que seriam os talentos não técnicos? A minha habilidade de me comunicar bem, com clareza, e isso não é oratória, é o fato de eu tentar transmitir uma mensagem e me certificar que o meu interlocutor entendeu o que eu falei. Como? O simples fato de eu perguntar se a pessoa entendeu, de eu me certificar, já é uma forma de eu estabelecer uma comunicação mais eficiente. Então, não é nada que alguém não possa aprender. Só que quando uma pessoa vai para o trabalho e ela não teve esse preparo pela vida, pela família, pelo ambiente em que ela viveu, pelos amigos que ela tem, pelo meio em que ela está, ela vai enfrentar mais dificuldades. E não é comum, ou não é raro, é muito comum encontrar pessoas que são extremamente capacitadas tecnicamente, mas que têm resultados muito aquém do que poderiam ter. Não existe uma afirmativa mais dolorosa do que falar para alguém que ela tem um grande potencial. Você ter potencial significa que você está subaproveitado no que você poderia em relação ao que você consegue entregar. Seja como cônjuge, seja como pai, como mãe, seja como estudante, seja como um profissional. Então, ter potencial não é uma coisa boa. Quando você tem o potencial e ele está sendo aproveitado e você consegue gerar resultados para a sua própria vida, para o meio que você está, para o seu ambiente de trabalho, para a sua família,
As pessoas não vão se referir a você como alguém de potencial, porque elas estão reconhecendo em você que as suas ações geram resultados. Ou seja, as nossas soft skills, elas são decisivas para o sucesso, tá? Então, dentre essas soft skills, a capacidade de solução de problemas, ela é uma soft skills. Quanta gente nós encontramos no ambiente de trabalho ou mesmo dentro de casa? Talvez o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, talvez um colega de trabalho, uma pessoa que tem o famoso potencial, que poderia estar dentro do ambiente de trabalho sendo alguém que é muito mais eficiente naquilo que faz e acaba não sendo. Por quê? Porque não tem essa habilidade desenvolvida, a de solucionar problemas. Como é que eu desenvolvo isso? É treinando. Quando se trata de desenvolvimento pessoal, é treino. Primeiro passo, tomada de consciência. Talvez para alguns de vocês, a tomada de consciência vai se dar a partir dessa nossa conversa. Para outros, vocês vão verificar que essas coisas que estão sendo apresentadas já estavam para vocês, de alguma maneira, na mente de vocês, mas talvez as ações ainda não estavam acontecendo, tá? Então, saber fazer as perguntas certas é fundamental para que a solução de problemas acabe, para que ela seja o mais rápido possível. Ela está diretamente relacionada à criatividade. Os adultos vão bloqueando sua criatividade, porque durante a nossa infância, no período em que nós estamos sendo moldados, em que nossa identidade está sendo estabelecida, que é ali do 0 aos 6 anos de idade, muitas vezes, coisas que as crianças fazem são bloqueadas pelos adultos. E aí, essas crianças, elas vão para a escola. Chegou na escola, elas vão passando por outras situações onde, novamente, alguma coisa que elas fazem, alguém vem e faz uma crítica, faz um comentário, né, que hoje se chama de bullying. Faz algum comentário para poder todo mundo começar a rir. E essa criança começa, então, a passar pelo que a maioria de nós vai passando, que é o quê? Bloqueios da criatividade. Quem tem a criatividade bloqueada, porque hoje não quer errar, não quer passar por bobo na frente dos outros, não quer demonstrar que é vulnerável, que é frágil, essa pessoa começa a querer fazer tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que as pessoas esperam que ela faça. Só que é impossível agradar todo mundo. Mesmo no ambiente de trabalho mais formal, é impossível agradar todo mundo, porque o ambiente de trabalho formal, ele é formado por pessoas. E pessoas só conseguem, de fato, chegar a usufruir desse potencial se elas não estiverem bloqueadas emocionalmente. E aí, fazer perguntas é fundamental. Dentro da psicoterapia... Oi? Lídia, rapidão, Lídia. Só porque entrou muita gente depois, eu vou só aqui relembrar que vocês podem mandar as perguntas de vocês, que a Lídia vai responder durante a palestra, tá? Vocês podem ficar à vontade. Obrigada, Lídia. Ok. Saber fazer as perguntas certas. Dentro da psicoterapia, né, o terapeuta, o psicólogo, a função dele durante um atendimento clínico não é aconselhar as pessoas, não é aconselhar. Toda a orientação e condução da psicoterapia passa, no caso, eu atuo como terapeuta cognitivo-comportamental. Então, nós trabalhamos fazendo questionamento socrático. Nós fazemos perguntas. E essas perguntas fazem o quê? Fazem com que a pessoa tenha a tomada de consciência de aspectos que talvez, sem a pergunta certa, ela não conseguiria trazer à tona. Então, a solução de problemas, ela vai se dar através de boas perguntas. Saiba fazer boas perguntas. Você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa saber fazer boas perguntas. E se você entendeu que uma criatividade bloqueada também interfere na sua solução de problemas, na sua capacidade de pensar e estruturar maneiras diferentes de solucionar problemas, aqui também já está um ponto para você que identificou que se você não tem essa habilidade bem desenvolvida, por onde é que você precisa começar? Desbloqueando a sua criatividade e aprendendo, criando o hábito de fazer boas perguntas. Tá? Não tenha medo de perguntar.
Se um dia lá na escola passou por situações onde era errado perguntar, era bobo, porque alguém fazia piadinha quando você perguntava, se quando você fazia uma pergunta você se sentia bobo ao perguntar, aprenda que um adulto que atinge a maturidade emocional, ele vai se sentir totalmente apto a, às vezes, parecer bobo, a, às vezes, parecer ridículo, porque essa criatividade é o que faz com que nós tenhamos uma grande capacidade de solução de problemas, de pensar naquilo que ninguém está pensando. Por quê? Porque a gente não tem medo de parecer bobo. Quem não tem medo de parecer bobo tem muito mais chances de se aproximar de resultados extraordinários do que aquele que fica tentando se afastar da possibilidade de passar por ridículo, tá? Capacidade de adaptação é uma outra habilidade que também muitas pessoas que se engessaram ao longo do tempo, ou pessoas que têm um perfil comportamental de maior conformidade, nós vamos ver mais à frente, eu vou chegar nesse ponto, onde vocês vão poder entender um pouquinho melhor, também acabam sendo pessoas mais resistentes a mudanças. Então, essa habilidade comportamental e emocional chamada de capacidade de adaptação, ela requer uma boa dose de resiliência. Ou seja, nós precisamos aprender a suportar as mudanças sem que isso faça com que a gente perca a nossa essência. Você pode mudar ao longo do tempo e manter a sua essência. Quando uma pessoa se afasta da verdadeira identidade para que ela possa se adaptar a um meio, com o passar do tempo essa pessoa vai adoecer. Uma mulher ou um homem que muda a sua verdadeira identidade para se adaptar a um cônjuge, de forma que até mesmo a sua essência, com o passar do tempo, ela se esqueça qual é, essa pessoa vai adoecer emocionalmente. E eu, com muita frequência, atendo pessoas que passam por isso, que chegam a um adoecimento, chegam a desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos do pânico, depressão. Por quê? Porque se moldaram a viver uma vida ou se adaptaram a um relacionamento ou a um meio que fizeram com que pouco a pouco ela fosse se esquecendo da própria essência. A capacidade de adaptação é você ter a resiliência sem perder a sua essência, suportando e vivendo as mudanças necessárias e aprendendo a se reinventar de várias formas possíveis, como, por exemplo, durante esse período de pandemia. Muitas pessoas passaram por uma reinvenção para continuar suas vidas, em todos os aspectos, tanto na vida pessoal, né, para todo mundo dentro de casa conseguir estar ali, crianças dentro de casa, marido e mulher trabalhando dentro de casa, tendo que fazer as coisas chegarem em casa com o mínimo de frequência possível de sair de casa, e esse reinventar-se, essa capacidade de adaptação, quem tem essa habilidade desenvolvida sofre bem menos do que aqueles mais resistentes, tá? É possível aprender? É. Como? Quanto mais você aprende a se conhecer, mais você desenvolve a sua capacidade de adaptação. Porque você vai identificar em você quais pontos em mim hoje me bloqueiam de me posicionar diante do meu marido, diante da minha esposa, diante dos meus colegas de trabalho, diante do meu chefe. Quais são hoje as coisas que em mim me fazem querer agradar todo mundo? Quais são hoje os pontos que me fazem ter medo de que as pessoas falem mal de mim, de ter medo de ser mal visto? Se você sofre nas suas ações, nos seus comportamentos, o medo do julgamento alheio, e o julgamento alheio ou o medo dele determinam o que você faz, você precisa desenvolver sua capacidade de adaptação, ok? Resiliência, né? Falei dela aqui atrás, agora eu vou falar dela aqui também. Ela tem 3 características básicas, né? As pessoas resilientes, elas têm sangue frio. O sangue frio não é no termo literal que a gente conhece por aí, tá? Mas é uma pessoa que entende o seguinte: as dificuldades diárias vão acontecer. Tem muita gente que tem medo de passar por desafios, que se pudessem, ficariam dentro de uma redoma de vidro para não passar por desafios. A resiliência, ela vai implicar em aceitar que as dificuldades sempre vão vir, mas que você tendo a resiliência, o músculo da resistência, da resiliência bem desenvolvido, você vai conseguir passar pelos desafios e você vai sair deles melhor do que você estava antes, tá? Valores. Quando uma pessoa se determina a ser resiliente, ela cria objetivos e significados que supera a realidade atual. Então, imaginemos, você está passando por um desafio no casamento.
Você está passando por um desafio com o adoecimento de uma pessoa da sua família ou com um adoecimento seu. Você está passando por um desafio financeiro. Qual for o desafio, se você, dentro da sua capacidade de resiliência, cria um objetivo e dá um significado que vai auxiliar você a se manter ali até que essa situação seja superada, através dos seus valores, você consegue criar esse objetivo e criar esse significado. Então, é muito importante que você tenha muito claro quais são os seus valores. Eu atendo muitas pessoas que, quando começam o acompanhamento, não têm sequer noção das suas principais características positivas. E eu costumo fazer o desafio assim: se você pudesse enumerar agora quais são seus 10 principais aspectos positivos de você enquanto pessoa, se você pudesse começar com eu sou, e você fosse dizer eu sou o quê? O que você diria? De coisas boas. E aí tem pessoas que param no número 3. Às vezes falam assim, eu sou trabalhador, eu sou, e fica pensando no que eu sou. Por quê? Nunca parou para pensar em quem verdadeiramente é. O que mais nós temos hoje são pessoas que confundem que elas são o que elas têm, ou que elas são o que elas fazem. Só que nós somos o que a nossa identidade diz que nós somos. E se você nunca parou para pensar nisso, mais do que nunca, é importantíssimo, se você quer desenvolver essas competências emocionais e comportamentais, que você pare para pensar em quem você é. E que você escreva uma lista com pelo menos 30 características positivas que você encontra em você. 30, Lídia? 30, pelo menos 30, tá? Pessoas que sabem quais são seus principais valores. Tem pessoas que têm, por exemplo, como valor principal a família, Deus, os amigos. Tem pessoas que têm. Só que na hora que vai ver como é que essa pessoa está vivendo, às vezes outras coisas completamente diferentes estão acima. Talvez ela está dando mais atenção para a rede social do que para os filhos. Talvez ela está dando mais atenção para a bebida que ela toma no barzinho depois do trabalho do que para a família. Então, quando uma pessoa estabelece quais são os seus valores, ela vai entender se o resultado dela não está sendo bom em qualquer área da vida, é porque ela não está priorizando as ações delas em alinhamento, em congruência com os valores que ela tem. E a outra característica da resiliência é a capacidade do improviso, tá? O resiliente, ele apresenta uma grande habilidade de improvisar com o que ele tem à disposição. Então, você não precisa ter tudo à sua mão para começar a fazer. Se você quer mudar algo na sua vida, seja mudar o seu peso, seja criar um novo hábito, seja ser mais resistente a uma modalidade de exercício físico que você está desejando, ter mais performance, tudo isso, você não precisa ter os melhores equipamentos, o melhor relógio para monitorar seu batimento cardíaco, você não precisa ter o melhor tênis, mas você precisa ter o quê? A habilidade de resiliência de improvisar com o que você tem à disposição. E isso vale para qualquer área. Eu usei o exemplo do exercício físico, mas vale para qualquer área. Improvise com o que você tem, seja resiliente, que a partir do resultado que você tiver da sua resiliência, você vai ter cada vez mais coisas novas chegando para você poder aproveitar e crescer, tá? Uma outra habilidade que é a gestão do tempo. Todos os dias eu tenho uma mentoria que se chama Mentoria dos Bem Dispostos. É uma comunidade que eu criei, que agora ela está presente no YouTube e no Instagram. Vocês que estão aqui assistindo, se quiserem fazer parte, no final vai ter as minhas redes sociais, vocês podem começar a nos acompanhar. E a gente começa muito cedo. E uma das coisas que muitos relatam é a dificuldade de fazer uma boa gestão do tempo. As pessoas relatam que perdem foco, as pessoas relatam que que ficam se culpando por não conseguir fazer tudo. Agora eu quero que você pense aí, no seu ambiente de trabalho e no seu lar. E até mesmo no tempo que você precisa ter para cuidar de você e no tempo que você precisa dispor também para estar com seus amigos e até mesmo para servir as pessoas, os mais necessitados. Gestão de tempo não quer dizer que eu vou ser ultra produtivo ao ponto de eu fazer tudo super rápido, mas sim ter uma noção clara do quanto eu levo realmente de tempo para fazer determinadas atividades.
E aí tem pessoas que saem assumindo compromissos que não poderiam e não fazem uma boa gestão do tempo. Tem pessoas que dentro do ambiente de trabalho se propõem a realizar algumas atividades que, na verdade, ela não vai conseguir entregar naquele tempo. E aí ela tem que trabalhar de casa, ou ela tem que ficar com aquela preocupação, aquela nuvem cinza na cabeça, perturbando. Por quê? Porque se comprometeu com alguma coisa em um tempo bem menor do que, de fato, levaria para aquilo ali ser realizado, tá? Então, a capacidade, essa habilidade de gestão de tempo é para aquelas pessoas que conseguem desenvolver, realisticamente falando, o quanto de tempo eu vou levar para poder escrever esse projeto, o quanto de tempo eu vou levar para revisar esse relatório, o quanto de tempo eu vou levar para poder executar isso aqui que eu estou me propondo a fazer. Quando uma pessoa faz uma boa gestão de tempo, ela não só economiza tempo, como ela também economiza a própria saúde de não ficar estressada e também faz com que as outras pessoas também não percam tempo. Então, gestão do tempo é altamente desejável em qualquer lugar, seja dentro de casa, como dona de casa, ou então dentro de uma empresa, ou dentro de qualquer ambiente de trabalho. Outra habilidade, outra dessas soft skills é a capacidade de organização. Uma pessoa que é organizada, ela vai ser uma pessoa que ela consegue dar respostas imediatas, encontrar informações de forma mais rápida. Uma vez, lá na universidade, numa aula que a gente teve de produtividade para o mestrado, o professor estava mostrando para a gente como que algumas pessoas salvam arquivos no computador. E aí vão ficando com aquele plano de fundo do computador lotado de arquivos. Aí, às vezes, tem artigo quase pronto 1, artigo quase pronto revisado 1.1. E aí vai fazendo dessa forma até que, de repente, tem uma legenda gigante no nome do artigo. E uma pessoa que faz as coisas de forma organizada, ela não vai sair jogando informações. Ela vai reunir essas informações. E existem pessoas de perfil comportamental, que nós vamos logo falar sobre isso, de perfil comportamental que já são naturalmente mais aptas a serem organizadas do que outros. Por exemplo, o meu perfil comportamental é de influência alta e dominância alta. É um perfil que tem uma alta capacidade de improviso, é rápido e proativo, mas a organização foi algo que eu precisei me dedicar a aprender, e a disciplina também. É algo que foi muito eficiente a partir do momento que eu me dediquei a aprender, mas a natureza do meu perfil é do improviso. Vamos fazer agora, vamos para o resultado rápido. E aí vai ter aquelas pessoas que são o quê? Mais metódicas, mais planejadoras, mais organizadas, mais cautelosas, inclusive tem mais desafio quando elas querem ousar em algo. Elas não se arriscam facilmente. Só que, ao mesmo tempo, elas veem que outras pessoas pensaram na mesma coisa que ela pensou, mas já executaram, já estão colhendo os frutos e elas ficaram só no plano das ideias. Então, a organização, ela é fundamental. Mas, além da organização, é preciso pensar em cada uma das habilidades que eu já citei, tanto a de resiliência, quanto a de solução de problemas de forma mais rápida. Por quê? Porque, senão, a pessoa que já é mais organizada, mas não tem as outras competências, as outras habilidades, ela vai acabar por ser a organizada que talvez não entrega tanto resultado quanto poderia e que volta e meia se vê diante das pessoas entregando o resultado que elas sabem que elas têm condição de entregar, mas que pela velocidade de implementação elas não conseguem, tá? E a comunicação? Fundamental em qualquer relacionamento. Pensa aí, quando você conversa com seu cônjuge, quando você conversa com seu chefe, quando você conversa com um colega que está na mesa de trabalho mais próxima da sua, você percebe se você consegue se comunicar de forma eficiente? Pensa nas conversas de WhatsApp que você tem. As pessoas, quando interagem com você pelo WhatsApp, você consegue se fazer entender? Ou você volta e meia acaba se vendo numa situação onde você quis dizer uma coisa, mas entenderam diferente? A responsabilidade da mensagem ser passada da forma correta é do comunicador. Só que muitas pessoas também, por bloqueios emocionais, por medo do que vão falar, por medo de serem taxadas de alguma forma que elas não gostariam, acabam por se comunicar menos
do que precisam ou por treinar menos a habilidade de comunicação do que elas poderiam. Só que a comunicação ela é muito poderosa. A comunicação ela é poderosa, principalmente até a não verbal. Tudo em nós comunica alguma coisa. A roupa que nós vestimos, a nossa expressão facial, tudo comunica algo, o tempo todo. Pare para pensar agora o que você vem comunicando com a roupa que você veste, com a expressão facial que você anda no seu ambiente de trabalho, na sua casa. Quando uma pessoa está gostando ou não está gostando, nós somos capazes de perceber pela comunicação não verbal. Ela não precisa abrir a boca para falar, nós somos capazes de perceber. Porque até quando uma pessoa tenta fazer uma cara de paisagem, ainda assim, o nosso inconsciente comunica tanto que é capaz, que nós somos capazes de perceber. E agora, quando se trata de comunicação verbal, quando se trata da mensagem que você transmite em palavras ou por escrito, é fundamental que você entenda o perfil de quem você está se comunicando para que você se faça entender ainda melhor, tá? Então, é fundamental em qualquer carreira, dentro de casa, em qualquer ambiente. E aí, qual que é o grande desafio diante de tudo isso que a gente falou até então? O grande desafio é que, enquanto conhecimento técnico, a gente consegue ensinar para os colegas. Então, eu, enquanto nutricionista, consigo ensinar para um nutricionista que está começando agora como é que ele aprende, por exemplo, a fazer um planejamento de um cálculo, né, de um plano alimentar, como é que ele estrutura um consultório. Isso pode ser transmitido de um profissional para o outro. Os aprendizados comportamentais e emocionais não, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma visão de mundo. Nós temos as nossas crenças próprias, você com as suas experiências desde a infância, adolescência, vida adulta, todas as coisas que deram certo, as que não deram certo, elas te marcaram de alguma forma. E aí, isso tudo influencia no seu desenvolvimento das habilidades e competências comportamentais e emocionais. A boa notícia é que todos nós podemos desenvolver, mas para cada um desenvolver isso vai ser um tempo próprio e um meio próprio. E sem sombra de dúvida, contar com a ajuda de profissionais, participar de treinamentos voltados para essa área, ler bons livros, tudo isso vai ser fundamental e vai fazer parte, tá? Essas soft skills, elas estão diretamente relacionadas, como eu estava falando agora, né, aos nossos hábitos, habilidade social, comportamento e a forma de enxergarmos o ambiente. Tudo isso tem a ver com a nossa história de vida, né? E aí, dentro disso, as habilidades avançadas, né, as cognitivas avançadas, elas são exatamente a criatividade, a solução de problemas de forma inovadora. Lá no Vale do Silício, a gente aprendeu que no pensamento das empresas de lá, antes que um concorrente possa vir e criar algo mais interessante, a própria empresa destrói o formato que ela está estruturada e já cria algo disruptivo. Então, essa solução de problemas de forma inovadora é o seguinte: o que eu posso fazer para realmente destruir a maneira como os negócios estão acontecendo agora e criar um novo, antes que alguém venha e apenas potencialize o que eu já faço? Então, essas habilidades cognitivas avançadas, elas são fundamentais para aquelas pessoas que desejam desenvolver algo inovador e também para que você possa planejar o que você vai fazer nos próximos anos, usando a sua criatividade, usando essa estrutura de pensamento que eu falei que lá é muito utilizada, tá? A capacidade de pensar sob pressão e a capacidade de tomada de decisão. Então, para a realidade de vocês hoje, no ambiente que vocês estão de trabalho, aí no Ministério Público, para vocês, tanto a criatividade, quanto pensamento sob pressão, quanto tomada de decisão, e até mesmo solução de problemas de formas inovadoras, são fundamentais que vocês, se até então não consideravam que estava desenvolvido, que precisam começar a desenvolver. Lídia, como é que eu faço isso? Começando a olhar para dentro de você. Uma pessoa que tem dificuldade de fazer uma tomada de decisão, desde as menores até as maiores, é uma pessoa que precisa trabalhar o autoconhecimento, conhecer seus próprios limites, se permitir, ousar, estar disposto a flexibilizar em algumas coisas, não desejar estar 100% do tempo com a segurança de que as coisas vão acontecer do jeito que você deseja.
A pessoa que está diante de um grande projeto, que precisa entregar algo com prazo, precisa aprender a pensar sob pressão, sem que isso faça com que a pessoa adoeça. E aí, essas habilidades ao longo do tempo, quanto mais você cuida de você, reserva um tempo para olhar para você com verdade, com humildade, com sinceridade, mais você tem chance de desenvolver essas habilidades, que vão ser aproveitadas tanto no seu trabalho, quanto na sua vida pessoal. E o que essas habilidades que eu falei aqui agora, né, e todas as anteriores também têm em comum? Elas estão longe de ser desempenhadas por computadores. Então, nós estamos vivendo na era da tecnologia, e o que mais vai fazer com que um profissional seja insubstituível por completo, tá? É o fato de que nós, seres humanos, somos capazes de termos criatividade, empatia e outros comportamentos, que são funções que, para o homem, elas são realidade, e para a máquina não dá para substituir. Ele é capaz de tecnicamente fazer o que a gente faz. O computador é capaz de tecnicamente fazer a inteligência artificial, a captação dos dados, mas nós somos capazes de ter todos esses comportamentos e habilidades que nos tornam capazes de nos conectar uns com os outros de uma forma que a máquina não consegue, numa profundidade que uma máquina não consegue, tá? E aí, por falar em empatia, tão fundamental em qualquer lugar, inclusive no ambiente de trabalho, as pessoas que têm a empatia bem desenvolvida, elas são capazes de, num ambiente de trabalho, serem mais colaborativas, ponderarem mais o que elas vão dizer, se colocar no lugar do outro, no que ele está passando, e ao invés de ficar julgando e criticando, verdadeiramente se dispor a ouvir e a olhar de uma forma mais humana. E tem muitas pessoas que passaram por tantos desafios na vida, e aí tem dois caminhos. A pessoa que passou por muitas dificuldades na vida, por uma infância muito difícil, ou ela vai desenvolvendo a capacidade de olhar para o outro com a empatia de uma forma profunda, ou ela vai começando a ficar meio casca grossa e acaba sendo uma pessoa tão ressentida e magoada que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro. E é por isso que é tão importante que você vá se despindo dessas cascas, dessas camadas que foram sendo criadas para que você se proteja, porque só assim você vai conseguir ser verdadeiramente empático com o outro, tá? Então, a pessoa empática, ela consegue enxergar além da aparência do ambiente. O psicólogo que não consegue ser empático não consegue exercer a psicologia, tá? E também as outras profissões que estão diretamente lidando com pessoas, tá? Com os desafios das pessoas. E aí, a pessoa que é empática, ela vai se conectar com todo mundo que está ao redor. E observe o quanto é bom se conectar com pessoas que parecem realmente entender o que você está dizendo. E isso é algo que só uma pessoa empática é capaz de entender. E aí eu trouxe aqui para vocês os 5 pilares fundamentais de uma pessoa que tem um QE bem desenvolvido, que é o coeficiente emocional. A gente fala muito de coeficiente, né, de inteligência cognitiva, mas o coeficiente emocional, a inteligência emocional, ela é fundamental para o sucesso. Você pode ter os maiores títulos de todos. Se você não tiver inteligência emocional, você não vai ter a habilidade de extrair o melhor de você em todas as situações, junto às outras pessoas, e extrair também das outras pessoas o melhor delas. Somente uma pessoa que tem as emoções bem desenvolvidas e também já bem estabelecidas no sentido de pegar a parte que está disfuncional nas suas emoções e ir trabalhando para ela se tornar mais funcional, mudando crenças que têm paralisado você de agir, que têm impedido você de dar passos importantes na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Se você desenvolve inteligência emocional, independente da idade que você tem, você vai ver a sua vida sendo transformada, a sua visão de mundo sendo transformada, tá? E dentro desses 5 pilares, nós temos conhecer as próprias emoções, é um dos pilares, controlar as emoções, né? Quando uma pessoa reage de uma forma exagerada numa situação pequena, ou quando uma pessoa teria que ter uma atitude diante de uma situação grave e ela fica paralisada, isso quer dizer que ela não tem um desenvolvimento de inteligência emocional. Ela usa a emoção errada na hora errada. E nós precisamos aprender a usar a emoção certa na hora certa.
Tem gente que é exagerado em algumas coisas, por quê? Porque usa emoção errada na hora errada, tá? A pessoa que tem inteligência emocional, ela é automotivada. Ela não precisa que alguém de fora ameace ou cobre dela alguma coisa ou dê algo em troca para que ela internamente encontre os motivos pelos quais ela faz o que ela faz. Uma pessoa automotivada faz o que faz porque ela encontra dentro dela, dentro da teoria de valores dela, dentro das características positivas que ela encontra na própria identidade, motivo o suficiente para agir. Então, ela não fica paralisada e nem se sente perdida. Empatia, que é o que nós acabamos de falar agora há pouco, né? A capacidade de se conectar com os outros, sentindo o que o outro sente, se colocando no lugar dele e saber se relacionar de forma interpessoal. Então, por mais que você tenha um perfil mais reservado, mais introvertido, a timidez é um problema, a introversão não. O introvertido, ele prefere trabalhar em atividades ou vivenciar situações em que ele, maior parte do tempo, está mais na dele, mais em silêncio. Agora, ao mesmo tempo, mesmo sendo introvertido, ele vai ter situações que ele vai precisar falar, que ele vai precisar se comunicar, que ele vai precisar se expressar. E uma pessoa também que tem um perfil de comportamento mais extrovertido, ela pode desenvolver a timidez por bloqueio emocional e acabar sendo uma pessoa que deixa de falar por causa de alguma circunstância que ela bloqueou e ela se colocou como alguém tímida. Então, se você se reconhece como alguém que é tímido ou tímida, isso não é algo interessante. Isso precisa e pode ser trabalhado. Agora, reconhecer-se como alguém mais introvertido, como se fosse assim, ó, eu falo numa boa se precisar falar, mas eu prefiro estar aqui nos bastidores trabalhando na minha. Isso é uma pessoa que tem inteligência emocional e entende que a preferência comportamental dela é de introversão, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui o mapeamento de competências, e eu até dei um print no mapeamento. Isso aqui é uma análise de perfil comportamental. Eu, além de nutricionista, psicóloga e master coach, eu também sou analista de perfil comportamental. E aí eu coloquei um QR Code aqui para vocês, tá? Para que vocês possam fazer o teste de perfil comportamental, para vocês entenderem qual é o meu perfil. Meu perfil é um perfil de maior influência, de maior dominância, de maior estabilidade, de maior conformidade. Cada pessoa, nós temos os 4, tá? É um teste que a base dele é o DISC, só que essa análise de perfil comportamental, ela vai além do teste DISC. Ela faz mapeamento dessas competências, ela também vai trazer o seu tipo de personalidade. E aí esse teste, se você acionar esse QR Code aí, você vai encontrar ele também no meu perfil do Instagram, no meu Linktree, que está lá no meu perfil do Instagram. Você pode fazer, essa parte do teste que está disponibilizada já é o teste completo. E aí você recebe um resumo do seu perfil. Se você quiser ter esse teste completo, ao final você tem a possibilidade lá de você fazer um pagamento para o relatório completo chegar. Só que esse daqui você já tem um resumo, tá? Então, isso aqui é para vocês, um presente aí para vocês fazerem a análise de vocês também. E aí eu coloquei aqui, eu dei um print no último que eu fiz no mês passado, e olha só, dentro dessas 16 competências, esse amarelinho é como hoje eu executo as minhas competências. Eu adapto para a profissão, eu adapto para a minha realidade. Mas olha na minha natureza, olha o nível de persuasão, extroversão e entusiasmo, altíssimo. E aí, para que eu possa fazer as tarefas também que não são somente de comunicação, para que eu possa atender os meus pacientes de psicoterapia, eu preciso desenvolver, olha só meu nível de paciência, desenvolver muito mais do que o meu natural, meu nível de paciência natural é baixinho, ó. Mas aí o que me faz conseguir ter empatia é porque eu fui desenvolvendo, e todos nós podemos desenvolver. Talvez você esteja hoje num cargo, numa função que você não tinha parado para pensar se você tem as competências naturalmente para esse cargo ou se você é uma pessoa que hoje gasta muita energia. E para que você gaste menos energia, desenvolver as competências certas vai ser fundamental, tá? Então, espero que vocês gostem de realizar essa análise de perfil e vocês vão ver no final minha rede social, que talvez você está assistindo pelo celular, eu não sei, e aí você não consegue mirar o QR Code aqui, né? E aqui eu coloquei para vocês sugestões, tá? De leitura. Esse primeiro aqui, que é o Decifre, Influencie Pessoas,
é um livro que vai fazer com que vocês compreendam muito mais essa questão de perfil comportamental e como vocês podem se comunicar melhor no ambiente familiar, no ambiente profissional, com pessoas de perfil diferente do seu, tá? Se você é uma pessoa mais introvertida, se você é uma pessoa mais extrovertida, se você é uma pessoa mais direta e objetiva, e às vezes as pessoas acham que você é grosseiro, e na verdade não é nada disso, você apenas está falando a verdade. E aí você vai começar a entender por que às vezes as pessoas não entendem. Tanto aqueles que são mais retraídos e tendem a ter mais dificuldade de se posicionar, quanto os que são mais ousados vão poder compreender de que forma você pode se comunicar melhor. Então, eu indico esse livro para que você possa entender melhor sobre como se comunicar em qualquer ambiente. O segundo livro que eu coloquei aqui, que é o Mindfulness, Atenção Plena, é para que você possa aprender a, dentro desse mundo frenético de tecnologia, a olhar para dentro de você, começar a ter mais compaixão com você e com as outras pessoas, e dessa maneira, começar a se conectar mais nos momentos que você estiver vivendo, e viver de forma plena. É incrível o resultado em níveis de ansiedade, em níveis de estresse e até mesmo de depressão, a quantidade de pesquisas que têm sido realizadas na área da psicologia e comportamento com mindfulness. É incrível, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês também façam a leitura desse livro. E os outros dois que eu coloquei aqui, eles são também voltados para a psicologia, mas aí mais diretamente para a psicologia. O Basta Pensar Diferente, ele tem uma linguagem bem simples, que trabalha a estruturação de como a terapia cognitivo-comportamental funciona. E vai ensinar você a pensar de forma diferente e dessa maneira vai fazer com que as suas emoções também se tornem emoções melhores e naturalmente seus comportamentos mudem para melhor. E você passe a se comportar de uma forma mais assertiva, positiva e tudo aquilo que hoje para você parece um desafio terrível de mudar, com a compreensão do que esse livro traz, você vai conseguir colocar na prática, porque ele vai te ensinar também na prática. Mindset, a nova psicologia do sucesso, que é um livro que vai ensinar a pessoa que tem uma mentalidade mais fixa, mais rígida, a desenvolver uma mentalidade de crescimento. É a pessoa que se dispõe a crescer, não tem um mindset fixo. Ela está disposta a aprender novas coisas, estruturar sua nova forma de ver o mundo e de pensar. Então, eu deixei essas 4 sugestões que eu acredito fortemente que vai transformar realmente vocês de dentro para fora, e é um excelente começo, tá? Para vocês a partir desse livro aqui também. E é isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa nossa manhã juntos aqui, nesse evento da Semana da Mulher. Nós temos uma pergunta aqui, Lídia. 2 perguntas. Dá tempo? Dá tempo. Quero agradecer você aqui, ó, minhas redes sociais também, para poder vocês interagirem comigo, tá? Muito obrigada, viu, Lídia? Obrigada mesmo. Qualquer coisa tem lá no teu Instagram, tem o link entre, né? A pessoa pode clicar também, né? E ele direciona, né? É porque eu imaginei que se alguém tivesse pelo celular, não daria para fazer a cópia do QR Code, né? Então, aqui tem uma pergunta anônima, a pessoa não se identificou. Como um ansioso pode gerar uma vida corrida sem ter crise de ansiedade? Se ele ficar sozinho na ansiedade, tendo crises, e ele não buscar uma ajuda de um profissional, ele vai ser difícil ele desenvolver isso, tá? Porque se ele já tem crises de ansiedade, já significa que o nível de ansiedade que ele tem ultrapassou o que ele sozinho consegue lidar. E aí vai ser importante e interessante que ele, estando com um profissional acompanhando, esse profissional vai vir e durante um tempo, e a terapia, ela não precisa ser longa, ela pode ser se para a pessoa fizer sentido trabalhar vários aspectos da vida dela. Mas ela pode ser bem pontual numa terapia breve, e a própria terapia cognitivo-comportamental permite isso. Que a pessoa busque Eu posso diminuir, tirar da minha tela aqui, que agora eu estou me vendo no celular? Sim, a gente...
A gente está te vendo. Ah, então, mas é porque eu tô com a tela do meu compartilhamento. Eu posso tirar? Que aí eu vejo você agora, Ali. Pronto. Ah, tá, pode. É porque eu tava olhando e não sabia para onde olhar. Aí agora eu vou olhar aqui para frente. Agora não sabia para onde olhar. Mas olha só, você já chegou num ponto de ter crise, o que que acontece? A pessoa que tem ansiedade, que está em níveis acima, né, do que seria saudável, que já começa a fazer ela ter perda de produtividade, que já faz com que ela altere a qualidade do sono, que já faz com que ela tenha dificuldade, por exemplo, nas situações cotidianas de trabalho, de relacionamentos, o que que acontece? Essa pessoa está vivendo num estado de alerta, porque de forma inconsciente, ela já está tão habituada a antecipar o futuro, porém, numa perspectiva negativa ao invés de positiva, que faz com que ela, no presente, acabe se desgastando muito. Ela perde muito da energia dela tentando lidar com o agora, com o aqui e agora, mas, na verdade, ela teme tanto que as coisas que passam pela mente dela do que está por vir aconteçam e aconteçam por uma perspectiva negativa, que ela não consegue, no aqui e agora, realizar sem que ela se desgaste muito. Quando ela vai para a psicoterapia, o terapeuta vai investigar junto com ela com as perguntas certas, de forma que vai identificar quais são os pensamentos disfuncionais que ela tem que levam ela às crises de ansiedade. E aí vai trabalhar para que ela estruture uma nova forma de pensar. E aí ela vai novamente se estruturar em termos emocionais, porque ela vai ter uma nova forma de sentir e vai ter uma nova forma de se comportar. Então, nesse caso, já tem crises de ansiedade, eu recomendo que você busque uma psicoterapia, mesmo que seja uma psicoterapia breve, tá? Show. Temos só mais uma pergunta. Elvi Rocha. Posso dizer que as mães, as avós, são dotadas de soft skills? E quanto aos professores nesse tempo de pandemia passaram a adquirir essa habilidade? A gente não pode afirmar porque as soft skills, elas são muito individuais, né? Como é que eu sei se eu tenho as soft skills desenvolvidas ou não? Você vai precisar aprender a olhar para o ambiente que você está, seja a sua casa, seja seu ambiente de trabalho. Aí, no caso do professor, por exemplo, ele em relação aos outros professores da escola onde ele trabalha, em relação à diretoria da escola, em relação aos alunos, qual é o feedback que essa pessoa tem constantemente? Qual é o feedback em que sentido? As pessoas costumam parabenizar você pelo trabalho que você realiza? Você é reconhecido como uma pessoa que faz diferença no ambiente que você está? Os resultados que você entrega são maiores do que o que é esperado? Você é uma pessoa que sempre entrega mais do que é esperado? Isso é um sinal de que você provavelmente tem soft skills desenvolvidas. As pessoas contam com você, te procuram, têm você como referência? Você é um exemplo na sua família? Ou não? Você é uma pessoa que constantemente o feedback que te dão é de pontos de melhoria, é de coisas que você tem feito e que tem, na verdade, atrapalhado ou então não tem trazido o resultado esperado. Porque em qualquer lugar que nós estivermos, por exemplo, mães, avós, pais, qualquer papel que a gente desempenha, todos nós temos o papel de profissional, de mãe, de pai, de filho, né, de colega de trabalho, de estudante, nós temos vários papéis. O que vai dizer se nós temos essas habilidades desenvolvidas ou não é o tipo de resultado que nós entregamos. Porque existe a crença que cada um de nós tem sobre si mesmo, de ser bom ou ruim, de ser o melhor no que faz ou não, de ser capaz ou não. E existe também o que as outras pessoas pensam que nós somos. Talvez as pessoas pensam que você é uma coisa, você pensa outra completamente diferente, mas na realidade, o que nós somos de fato são os resultados que nós entregamos, e resultados em todos os sentidos. Você dentro da sua casa faz com que a sua família seja mais harmoniosa? Você traz paz para o ambiente que você está? Você se comunica de forma empática? Você tem consciência que a sua presença faz a diferença na vida de alguém, no dia de alguém? Você é uma pessoa que sente que você é um farol por onde você vai? Isso é uma característica de uma pessoa que tem soft skills bem desenvolvidas. Agora, tem aquelas pessoas que são, com o perdão da palavra, o inferno onde elas estão.
Essa pessoa não tem soft skills bem desenvolvidas, não. Tem gente que aonde ela vai, ela cria problema, e ela cria problema até onde não tem problema. A chance dessa pessoa não ter inteligência emocional bem desenvolvida e sequer as soft skills tão desejáveis é bem grande. Provavelmente não tem, tá? Vamos fazer a última pergunta só, tá, pessoal? Por conta aí do tempo da palestrante, que já esgotou. Aqui, quem fez uma pergunta foi a Andrea. Ela quer saber se existe alguma técnica de gestão do tempo que ajude a evitar a procrastinação. Até eu quero saber também. Eu faço dela a minha pergunta também. Muito obrigada pela pergunta. Técnica de gestão de tempo que ajuda a evitar a procrastinação. Primeira coisa, entender o porquê que a procrastinação acontece. A procrastinação só não vai acontecer se você tiver meta e objetivo claro, se aquilo realmente fizer sentido para você. Quando você está fazendo uma tarefa que ela é automática, mas ela não tem muito sentido para você, você tende a procrastinar, principalmente se for uma tarefa que não é algo natural para o seu próprio perfil comportamental. Então, por exemplo, se você é uma pessoa extrovertida e te dão para fazer um relatório, você é uma pessoa de um perfil influente alto, que é o meu caso, eu sou influente alto. Se me dá um relatório para eu mexer, para olhar detalhe do detalhe, a chance de eu tender a procrastinar é grande, porque não é algo que me interessa e eu faria pura e simplesmente porque faz parte da minha obrigação ali. O que é que você pode fazer internamente para não procrastinar? Se você pensa no motivo pelo qual você precisa fazer aquele relatório, você traz isso em mente, você traz uma justificativa plausível para você, para que você cumpra aquilo o mais rápido possível, você vai evitar a procrastinação porque você está focado nesse motivo maior. Então, por exemplo, vamos supor, não gosto, dá um exemplo, não gosto de acordar cedo. Dá um exemplo, tá? Eu amo acordar cedo. Não gosto de acordar cedo. Mas eu sei que se eu acordar 1 hora mais cedo, eu vou poder estudar aquela 1 hora mais cedo, ou vou poder me exercitar naquela 1 hora mais cedo. Vamos pensar em exercitar, tá? Eu vou me exercitar naquela 1 hora ali antes de ir para o trabalho. E eu sei que de outubro a dezembro eu vou estar com o corpo mais saudável e eu vou poder tirar minha viagem de férias e vou estar me sentindo bem. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter feito exercício físico continuamente aí durante 2 meses, vou estar me sentindo mais bem disposta e vou chegar no dia da minha viagem me sentindo muito melhor. Estou dando apenas um exemplo rápido que veio na minha mente aqui. Ou seja, se eu foco no resultado, e gente, quem não está acostumado a fazer exercício, sair da cama 1 hora mais cedo para fazer é o ó. Só que se você foca, caramba, eu vou estar super bem. Se você já vê. E outra, não pense no objetivo realizado, pense em você desfrutando do objetivo. Tente se ver, sentir e trabalhar os seus sentidos. Imagina você desfrutando da viagem. Imagina você tomando água de coco. Imagina você com a água de coco geladinha na sua mão, na sua viagem. Ou então você, seja para lá onde você for, algo que te conecte já com o desfrute. Se você não se conecta com o desfrutar do seu objetivo, se você só quer ver a imagem dele realizado, isso não vai gerar em você o comprometimento suficiente, tá? Então, na nossa vida, todos nós vamos fazer coisas e ter tarefas e atividades que nós tendemos a procrastinar porque a tarefa em si é chata. Se você não quer se deixar vencer pela procrastinação, pense no desfrute do resultado. No desfrute. E outra coisa, use meios que te ajudem a monitorar o tempo que você está determinando para fazer aquelas atividades. Então, por exemplo, se você coloca todos os dias uma forma de você fazer as suas pequenas vitórias diante daquilo que você está fazendo e que é chato, você consegue ir monitorando o seu progresso e aquilo vai te empolgando, porque você vê que você saiu do lugar. O problema é quando a pessoa está começando hoje e ela já quer amanhã olhar no espelho e ver um resultado gigante. O problema é quando você começou a investir dinheiro hoje e amanhã você quer olhar e ver que você tem uma cartela gigante de investimentos e que você está lucrando. Não dá. São pequenas conquistas que a gente vai ter ao longo do tempo. E para isso a gente tem ferramentas para tudo. Existem aplicativos que você vai monitorar seus resultados. Existem aplicativos que você monitora também o seu tempo para você ser mais produtivo. Hoje mesmo na mentoria de manhã eu falei do Pomodoro Timer, que eu aprendi a usar. Nessa aula de produtividade aqui do mestrado eu aprendi a usar o timer para monitorar os blocos que eu ia ficar sentada num trabalho que para mim é desafiador, que era ficar sentada e fazer uma tarefa totalmente técnica,
mas que de 20 em 20 minutos ele dá 5 minutos de intervalo e ele mesmo te avisa. Então, assim, usar algumas outras ferramentas para te ajudar nesse processo vai ser uma boa saída também para não procrastinar, tá? Mas pense no desfrute. Ô, Lídia, muito obrigada. Sei que seu tempo aí já estourou. Lhe agradecer muito mesmo, tá? Em nome de todas nós aqui, mulheres do Ministério Público. E espero que em outras oportunidades aí, quem sabe você possa estar com a gente aí, né? Com certeza. Então, muito, muito obrigada mesmo. Vocês contem comigo, me sigam lá nas redes sociais, vem fazer parte da nossa família lá, da nossa comunidade dos bem dispostos. Todos os dias tem mentoria, tá? Lá no YouTube e no meu perfil Lídia Noé, no Instagram, tá bom? Muito obrigada, tá, Lídia? Agora a gente vai só fazer o sorteio, se você quiser, que eu sei que você tá 10 minutos atrasada para o seu... Eu tenho outra reunião lá, outra palestra. Um abraço, tá, Lídia? Muito Tchau. Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Bom, minhas colegas, agora nós estamos chegando ao final, vamos fazer o sorteio, né? Hoje nós vamos ter 5 brindes, né, para fazer o sorteio. Eu vou aqui mostrar rapidinho, ó. Hoje nós temos um kit de escova mais manicure e pedicure, olha que legal, oferecido pelo Salão La Pele. Uma nutrição Kerastase para o cabelo, para Amanda Beauty. Eu vou sortear também 2 produtos de cuidados pessoais, que foi ofertado pelo Sindicato de Servidores, e a sessão de escalda-pés e relaxamento do Zen Spa. Rapidamente, antes da gente começar aqui o sorteio, eu queria só falar com vocês sobre a programação de amanhã, que amanhã nós vamos ter o nosso último dia, tá? Vai ter um dia, uma palestra maravilhosa com a Karen Leão, aqui compartilhar com vocês. Ela vai falar e vai nos ensinar como criar a nossa própria imagem pessoal, né? Então, amanhã a Karen vai estar com a gente, ela é jornalista e consultora de imagem. Algumas pessoas já conhecem, já seguem o trabalho da Karen. Nós vamos agora... tem amanhã também, eu vou mostrar aqui só a imagem, que é um brinde top, ofertado, uma parceria, né, entre... Cadê? Outubro da Mulher Sexta. Uma parceria. Não estou encontrando aqui a imagem, pessoal. Uma parceria entre um estúdio de arquitetura e uma arquiteta que... Deixa eu ver se eu acho aqui essa imagem, gente. Ai, que pena. Depois eu mando também nas redes sociais, tá legal? Que vai ser um item de decoração exclusivo, belíssimo, tá? Então, agora, depois eu mando nos grupos, tá, pessoal? Agora eu vou fazer o sorteio. Já tá todo mundo aqui na lista, né? Deixa eu compartilhar a minha tela do sorteio. Aqui. Consegui, tá aparecendo? Então, todo mundo que fez, que colocou no chat, a Nura até botei 2 vezes aqui, vou tirar. Colocou no chat, vai estar concorrendo agora. E o primeiro sorteio, a gente vai fazer... vamos lá, a gente vai fazer a hidratação Kerastase, oferecida pela Amanda Beauty, tá, pessoal? Então, figa, vamos ver quem é que vai ser sorteado. Aqui. Agora, vamos ver. E a vencedora é Jamile Isabela de Brito Silva. Sabem de onde é a Jamile? Aqui o meu apoio do RH.
do Cira. É do Cira, olha que legal. Então, Jamile, já que você está, não sei se você está num prédio ou se você está de home office, você pode estar vindo aqui com a gente para receber o seu voucher da Amanda Beauty lá do Manauara. Tá legal? Então, parabéns. Vamos agora para o segundo sorteio. O segundo sorteio, a gente vai fazer o primeiro kit de cuidados pessoais, tá? Que o sindicato presenteou para a gente. Vamos fazer agora aqui o sorteio. Mostrando aqui a tela. Vamos lá, pessoal. 1, 2, 3 e... Tcharam! Quem será que vai ganhar? Agora, a ganhadora é Marcele Cristine de Figueiredo Arruda. Agora o meu staff aqui. Ah, ela já foi premiada, né? É? Peraí, pessoal, só um minutinho aqui. Pessoal, a Marcele Cristina, ela já foi premiada, tá? Então, a gente vai fazer novamente o sorteio para dar... porque a ideia é um prêmio para cada pessoa, mas sem repetir, tá? Vamos fazer aqui um sorteio. Mais uma vez. Agora, vamos lá. Nura Jorge Silva Estevam. Olha aí, Nura. Obrigada aqui, minhas colegas do RH, Thaís. É agente técnico jurídico, né? Sabe qual é a promotoria aí, não? 94ª promotoria. Então, Nura, parabéns. Você pode estar vindo aqui no RH para receber o seu prêmio, tá? Esse foi o segundo sorteio. Vamos passar para o próximo sorteio, que será o brinde ofertado aqui pelo... Cadê aqui? Não é isso que eu quero. Só abrir aqui, gente, que eu tô perdida. Vai ser... Ah, não. Mais um produto ofertado pelo Sindicato de Servidores, tá? Então, mais um kitzinho. Deixa eu pegar aqui. Vamos sortear, tá? Agora, mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Sorteando. Quem será? Quem será? Milena Kakihara. A gente já foi? Olha, Milena Kakihara. Então, Milena, parabéns. Você pode estar vindo aqui buscar com a gente no RH, tá? Vamos agora para o último prêmio e o mais esperado até agora, né? Vou só aqui mostrar para vocês. Olha que legal. Uma sessão maravilhosa, relaxante de escalda-pés, que foi oferecido pelos Spa Zen Life, tá? Durante o escalda-pés, eles ainda trabalham também a meditação do chá. Então, é um brinde maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vamos agora voltar para a tela. Sei que tem muita gente querendo ganhar isso aí, inclusive eu. Deixa eu colocar aqui, mas eu não posso participar, né, pessoal? Então, deixa eu voltar aqui para a tela do sorteio. É o último sorteio de hoje, tá? E agora, sorte, sorte, sorte. Comecei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem será que ganhou?
Shirley Lima da Silva. Olha, a Shirley do CEAF. Olha a alegria, gente. Olha a alegria lá, todo mundo batendo palma. A Shirley, ela auxilia muito a gente. Então, Shirley, parabéns, tá? Você pode estar vindo buscar aqui o teu voucher do Zen Spa. E esses foram os sorteios de hoje, pessoal. Como eu disse, como ficou ruim o som, depois eu vou colocar lá no grupo do sindicato, do membro do grupo dos servidores do Ministério Público, tá? Para vocês olharem direitinho. Então, muito obrigada por mais essa participação. Esse evento foi feito com muito carinho, muito carinho. Agradecer a parceria do CEAF, a parceria da DETIC. E a gente se encontra amanhã para o último dia. Não, esse não é hoje, não. Não, cadê ele aqui? Gente, olha, acabaram de me lembrar que eu esqueci de um sorteio. Você já pensou? Eu já ia embora sem fazer o sorteio, que é o Salão La Pele. Então, é uma escova, manicure e pedicure. Olha, pessoal, você já pensou a pessoa aqui? Olha o meu nível, gente. Então, eu vou fazer aqui, vou compartilhar. Que achou que tinha acabado, não acabou não, tá? Então, agora eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui com vocês, espera aí. Mas, ora, eu já ia esquecendo do prêmio, gente. Não pode ser assim, não. Peraí, cadê? Opa, pronto. Agora eu vou compartilhar aí com vocês. É o último sorteio. Então, eu desejo toda a sorte do mundo aí para vocês, tá? Então, vamos começar. O último sorteio, hein? No salão. Pedicure, manicure e uma escova. Agora, todo mundo fazendo figa. Nossa, eu tô vendo tanta gente aqui fazendo figa que vocês não têm noção. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tchan, 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 tchan. Lembrando que quem já foi premiado, a gente vai sortear de novo, tá? Agora. Ai, gente, eu tô até nervosa. Vamos lá, vou baixar. Luciana Augusta dos Santos. PJ de Careiro da Várzea. Ela é agente técnico, né? A gente não conseguiu achar aqui, mas, Luciana, você pode entrar em contato aqui com o RH para vir receber o teu voucher, tá? Para vir retirar aqui o teu voucher, tá bom? Pessoal, a gente continua amanhã. Fale para as amigas, amanhã vai ser uma palestra super especial, exclusiva, e os brindes vão estar fora do normal, tá, pessoal? Então, eu vejo vocês até amanhã. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença e pela paciência, tá? A gente se vê amanhã. Um abração, minhas colegas. Tchau, tchau.